Bom dia a todos. Quero cumprimentar e agradecer os servidores da casa, os ouvintes da Rádio Capivari e as pessoas que se fazem presente nesse plenário. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, informa o segundo secretário da mesa que os vereadores assinaram por livro de presença e, dessa forma, havendo um regimental, declara aberta sobre a proteção de Deus a 52ª sessão ordinária do segundo período da sessão legislativa da 15ª legislatura do ano 2019. Solicito que todos fiquem de pé para fazermos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Solicito ao vereador Davi para fazer uma leitura de um texto bíblico. Feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. Por isso, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que o dos ímpios leva à perdição. Declaro iniciado o expediente. Solicito a primeira secretária da mesa, vereadora Angelina, para fazer a leitura de da sessão anterior. Ata da 51ª sessão ordinária do segundo período do terceiro ano da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Abatiânia, Goiás. Às 9h25 do dia 12 de dezembro de 2019, no plenário Clarindo Borges de Araújo, teve início a 51ª sessão ordinária do terceiro ano da 15ª legislatura, presidida pelo vereador Rosemar José da Silva. Para dar início aos trabalhos legislativos desta data, o senhor presidente desejou o seu bom dia a todos, cumprimentando e agradecendo aos servidores dessa Casa de Leis, aos ouvintes da Rádio Capivari FM e aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais e na transmissão ao vivo através do Facebook. Ao público presente em plenário, aos seus pares. Nos termos do artigo 74 do Regimento Interno, o senhor presidente informou que o segundo secretário da mesa, vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, certificou que os vereadores assinaram o livro de presença. E dessa forma, havendo número regimental, declarou aberta sob a proteção de Deus a 51ª sessão ordinária do segundo período do terceiro ano da 15ª legislatura do ano de 2019. Em momento devocional, o senhor presidente convidou a todos os presentes para ficarem de pé, para a oração do Pai Nosso, solicitando ao término o vereador Éder Ferreira Martins a leitura de um trecho bíblico. Por oportuno, o senhor presidente justificou a ausência do vereador Ilvanei Pereira da Silva. Para dar início aos segmentos legislativos, nos termos do artigo 78 do Regimento Interno, declarou o expediente, solicitando à primeira secretária vereadora Angelina Rodrigues a leitura da ata da 50ª sessão ordinária do segundo período do ano de 2019, e qual, não tendo sido apresentada qualquer pedido de retificação ou ao seu teor, foi declarada aprovada, de acordo com o que determina o parágrafo do 6º do artigo 89 do Regimento Interno, sendo assinada pelos vereadores presentes ao ato. De acordo com as previsões contidas no artigo 79 do Regimento Interno, o senhor presidente convidou o segundo secretário da mesa para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta, que seguem anexo a esta ata. Encerrada a leitura das matérias constantes da pauta desse 12º dia do mês de dezembro de 2019, conforme prevê o artigo 78, combinado do parágrafo 1º do inciso 3º do artigo 80 do Regimento Interno, concedeu
a palavra aos vereadores para tratarem de assuntos em tema pelo prazo de 10 minutos. Oportunidade em que discursaram o vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes, vereador Éder Ferreira Martins, aparteado pelo vereador Antônio Sérgio dos Santos e pelo vereador Carlos Cleito da Fé Abrantes. Vereador Clarindo Borges Araújo Filho, aparteado pelo vereador Éder Ferreira Martins. Pelo vereador Angelino Rodrigues Pereira. E não havendo mais nenhum orador inscrito, o senhor presidente declarou encerrado o expediente, verificando a permanência do quórum regimental, passou a ordem do dia, concedendo o uso da palavra à primeira secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues, para a leitura do requerimento de indicação 026/2019, de autoria em conjunto com o vereador Clarindo Borges Araújo Filho e do vereador Éder Ferreira Martins, que vindica seja, após aprovado pelo plenário, seja encaminhada a moção de aplauso a todos os servidores auxiliares de serviços gerais e alimentação. Nesse instante em que a primeira secretária da mesa franqueou o uso da palavra aos autores da pretensão. Oportunidade em que requerimento de indicação número 026/2019 foi lido pelo vereador Éder Ferreira Martins. Após concluir a leitura, o vereador Éder Ferreira Martins deferiu a proposta. E após seu discurso manifestaram-se vereadora Neuza Jacinto Diniz, vereador Clarindo Borges de Araújo Filho. Encerradas as manifestações, o senhor presidente submeteu ao requerimento de indicação número 026/2019 a deliberação do soberano plenário, contando votação favorável unânime dos edis pela sua aprovação, remetendo a assessoria jurídica da Casa para providências de mister, não havendo mais nenhuma matéria legislativa em pauta às 10h04, o senhor presidente, o vereador Rosemar José da Silva, após desejar um bom dia a todos, encerrou a presente sessão, convocando a realização de sessão ordinária para amanhã, sexta-feira, 13 de dezembro de 2019. Para constar, eu, Marcelo Ferreira da Silva, assessor jurídico, sob supervisão e por delegação da primeira secretária da mesa, vereadora Angelina Rodrigues, lavrei esta ata, contendo 2 laudas digitadas e lida, achada conforme será assinada pelos presentes. Algum vereador deseja retificar o impugnado? Não havendo impugnação, a retificação faça a ata aprovada. Convido a vereadora Angelina para proceder com a leitura das matérias constantes na pauta. Matérias de ordem do dia. Item 1º, leitura do ofício número 161/2019, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde, que encaminha relatório anual 2018. Item 2. Entrega de título de cidadão abadianense ao missionário Cleito Carlos Assis Lemos para relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás. São estas matérias constantes em pauta, senhor presidente. Concedo a palavra pelo prazo de 10 minutos para tratar de tema livre aos vereadores. Vereador Éder. Senhor presidente, ilustres colegas vereadores, quero cumprimentar os internautas, ouvintes da Rádio Capivari, e de uma maneira muito especial todas as pessoas que se fazem presente aqui em nosso recinto, na Câmara Municipal, nossa primeira-dama, servidores da Prefeitura, do SAAI. Muito obrigado a cada um de vocês por estarem aqui presente em nossa Câmara. Muita honra a cada um aqui de nós vereadores recebê-los aqui. Registro meu muito obrigado a vocês. Senhor presidente, eu quero tratar de um tema que foi objeto ontem de discussão aqui na Câmara Municipal. E como essa é a última sessão que temos neste ano, eu gostaria de reiterar um pedido à Vossa Excelência para que enviasse um ofício ao prefeito municipal solicitando dele para rever a cobrança relacionada à taxa de licença dos comerciantes. Ontem nós recebemos aqui na Câmara Municipal, inclusive, a visita de comerciante aqui, muito preocupado com a situação deles, uma vez que já teve, inclusive, quem fechou a porta do comércio aqui no nosso município, porque não estava dando conta de pagar essa taxa de licença. E alguns muito preocupados com o valor de cerca de R$5 mil para pagar, que também estava achando um pouco exagerado,
Inclusive, o senhor Daniel Antônio compareceu ontem aqui na Câmara Municipal, apresentando para nós aqui que o comércio dele, do mesmo tamanho lá na cidade de Cocalzinho, estava pagando R$1.000, e aqui agora ele foi pagar e estava em torno de quase R$5.000. Então, isso gerou, por parte da Câmara Municipal, uma certa preocupação, e a gente está aproveitando essa oportunidade, por ser a última sessão, para solicitar ao prefeito municipal rever o que é que está acontecendo. Ontem, na nossa discussão, nós inclusive falamos aqui, pedimos aos comerciantes, então, que mandassem para nós um documento para demonstrar o que é que subiu, o que é que aconteceu, porque nós vereadores aqui, nós não temos acesso a isso, e eles é que deveriam trazer. E foi feito. Ontem um dos comerciantes trouxe aqui, e ele apresenta aqui, senhor presidente, senhores vereadores, olha, o que é que foi cobrado dele. Olha, ele falou que o comércio dele não teve alteração, desde 2012 é o mesmo local, o mesmo tamanho. Iniciou em 1.200, começou a cobrar 1.200, no ano de 2013, 1.290. Isso correspondeu à correção monetária. Chegou em 2014, passou para 1.300. Quando chegou em 2015 para 2016, começou a subir de forma muito exagerada. 2015 ainda permaneceu 1.500. Quando chegou 2016, o valor dobrou. De 1.500 passou para 3.215. Foi quando começou, no dizer dele, a preocupação com isso aí, uma vez que tinha dobrado o valor e o comércio era o mesmo. A inflação não poderia chegar a 100%. Quando chegou em 2017, tornou a subir, foi para 3.500 e pouco. Agora em 2018, 4.336. E agora a previsão para 2015 de quase R$5.000. E 2019, quase R$5.000. Então o que é que está acontecendo? No dizer dele, no entender dos comerciantes, é algo que está atrapalhando eles, está muito alto, que deveria, uma vez que não houve alteração do Código Tributário, deveria então no máximo corresponder à inflação. E o que aconteceu? O valor está alto. Então eu acho que aqui em Abadiânia, eu acho que nós precisávamos incentivar. Nós já tivemos aqui a saída, o fechamento do turismo religioso no nosso município, e a gente vê que a gente precisa, o município, incentivar os comerciantes. Seria bom se houvesse mais comércio no nosso município, se tivesse indústria, se incentivasse a chegada disso aqui, e agora o que a gente vê é justamente o contrário. É uma cobrança exagerada de tributo, de uma taxa muito alta, e já tem comerciante fechando a porta. Nós não podemos aceitar e permitir esse tipo de atitude. A gente precisa incentivar o comércio. Eu vou falar uma coisa para vocês que eu falei ontem aqui. Se tiver um comércio que não tiver nenhum funcionário ali, se ele e a mulher trabalhar nesse comércio, já é importantíssimo para a cidade, porque é 2 pessoas que já estão empregadas. Se ele tiver um empregado ali, melhor ainda. Esse comerciante que trouxe aqui me informou que tem 12 empregos diretos na sua empresa. Ele tem 12. Fora indireto, porque ele gera diretamente, ele já tem 12 servidores. E ele não está dando conta de pagar. E a gente quer saber por que é que o Código Tributário que não mudou, que passou aqui, ó, em mãos, de 1.232, agora chegando a quase R$5.000. Que inflação é essa para cobrar isso do comerciante? Então é algo inaceitável, senhor presidente, ilustres vereadores, que nós precisamos ver o que é que está acontecendo. Então eu solicito, primeiro, a gente saber o que é que está acontecendo, primeiro, para informar por que é que está cobrando dessa forma, e segundo, para a gente pedir incentivo a esses comerciantes. Eu recebi hoje várias mensagens de vários comerciantes que tem aqui, não é apenas de um, são vários, que está pedindo para ver isso, que eles estão achando caro. E nós aqui na Câmara não podemos nos furtar, que nós somos representantes do povo. A gente tem que levar a mensagem do povo até a prefeitura, até o prefeito municipal, para solicitar dele o que é que pode ser feito em benefício desses comerciantes. Então, senhor presidente, eu novamente solicito aqui que seja enviado um ofício ao prefeito municipal. Ontem o vereador Clarindo muito bem, utilizando a palavra que pediu, para que então eles trouxessem um papel para nós aqui, para a gente ver o que é que está acontecendo. E chegou, está aqui em mão, aqui o papel que demonstra esse aumento muito exagerado. No meu entender, houve sim um aumento muito exagerado, porque não pode a inflação ter aumentado aí de 2013 para cá quase 500%. Então multiplicar 5 vezes o valor é algo muito alto. E a gente precisa fazer alguma coisa. Então, senhor presidente, mandar um ofício para o prefeito, solicitando dele. Envia cópia, põe esse papel que nos entregaram aqui, põe junto aqui para o prefeito ver, os assessores dele, informar para nós por que é que houve
esse aumento, nesse caso específico, e mais, que nesse ofício solicite do prefeito. Se ele entende que foi cobrado da maneira legal, vamos ver então o que é que pode ser feito para esses comerciantes, mesmo havendo o Código Tributário, o que pode ser feito para incentivar, se for o caso de mandar um outro projeto de lei para cá, para a Câmara Municipal, pedindo incentivo ao comerciante. O que tem que ser feito, que não pode deixar, é da maneira que está, porque não podemos mais ter comércios fechados no nosso município. Pelo contrário, a gente precisa que abra mais comércio, que incentive mais o comércio e a indústria no nosso município. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos. Será enviado, vereador, o ofício ao prefeito para dar as respostas. Mais algum vereador? Vereador Ivanei. Bom dia, senhor presidente, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Capivari, aos internautas que nos acompanham. Quero cumprimentar aqui o Vitor Lucas, chefe de gabinete, a primeira-dama Selma, obrigado por ter vindo, o doutor Wellington, a minha mãe está aqui hoje presente, muito especial para mim hoje, a senhora está aqui hoje, obrigado também. Cumprimento o fundador Cleiton Carlos, e em nome dele cumprimento todos os missionários que estão aqui presentes. Quero cumprimentar também os funcionários dessa Casa de Leis, em especial também hoje, que fizeram um grande trabalho, né, nessa Casa de Leis, desde ontem, preparando, né, para que a gente recebesse aqui hoje o fundador para essa homenagem. E foi feito com muito carinho. Então, hoje vai ser uma entrega de um título de cidadão abadianense ao missionário Cleiton Carlos Assis Lemes pelos relevantes serviços prestados ao município de Abadiânia, Goiás. Esse título foi um projeto legislativo de minha autoria nessa Casa de Leis, que foi aprovado unânime, juntamente aí com os meus colegas vereadores, para que a gente hoje possa estar te homenageando pelos serviços prestados em nosso município. Então, agradeço a todos vocês, vou falar mais na hora oportuna, e o meu muito obrigado. Mais algum vereador? Vereador Clarindo. Senhor presidente, caros colegas vereadores, quero cumprimentá-los com o meu bom dia. Quero cumprimentar também com um bom dia a senhora primeira-dama Selma Diniz, chefe de gabinete, senhor prefeito municipal. Quero cumprimentar a todos que aqui estão de uma forma especial, na pessoa do homenageado dessa noite, do missionário Cleiton Carlos, com o meu bom dia. Quero cumprimentar também aquelas pessoas que nos acompanham através da Rádio Capivari e das mídias sociais. Senhor presidente, apenas voltando aqui no assunto levantado pelo vereador Éder, a respeito aí da cobrança da taxa de alvará de licença, ontem nós colocamos essa questão em discussão em razão de um pedido feito por um comerciante da nossa cidade de que está insatisfeito com o valor da taxa do alvará que está sendo cobrada, porque houve um acréscimo bastante alto de um ano para o outro. E naquele momento eu pedi ao vereador Éder que contactasse com esse comerciante ou com os outros comerciantes para que nos apresentasse algum papel para que nós pudéssemos nos orientar a respeito de sua solicitação, nos informando os valores que tinham sido cobrados desde então. E agora o vereador Éder está aqui nos apresentando um levantamento feito, parece que desde 2011, 2012, 2013, e pelo que eu pude observar, pelo que foi falado, que essa cobrança veio seguindo determinado valor, e em 2016, ainda na administração anterior, houve uma dobra, mais parece que uma dobra indo para R$ 3.400 e poucos reais.
Daí por diante entramos numa nova administração, que essa administração atual iniciou-se em 2017. E de um valor que já estava em torno de R$ 3.500, agora tem-se a possibilidade de chegar-se a R$ 5.000. Então, o que nós estamos observando nisso? Lógico que todos nós sabemos que para aumento de qualquer tributo, e os tributos compreendem-se as taxas, impostos e contribuições de melhorias, e neste caso específico trata-se de uma taxa, pois é de um alvará de licença para funcionamento, há necessidade, antes de tudo, de uma lei, que uma lei seja aprovada por esta Câmara. Nós temos em nosso município um código tributário em vigor, o qual o senhor prefeito da atual administração tentou atualizá-lo, mas em razão das divergências sobre as questões que estavam sendo implantadas neste código, ele ainda não pôde ser votado aqui em nossa Câmara. Então, o senhor prefeito retirou esse projeto de código tributário e continuamos ainda com o código antigo. Precisamos sim de rever os parâmetros que foram usados em 2016 para que essa taxa fosse mais do que dobrada. E a partir daí acompanharmos como houve o acréscimo dos percentuais aí na cobrança dessa taxa. Eu não quero aqui ainda julgar ninguém. Como vereador, eu quero apenas fiscalizar e trazer aqui a verdade. Nós estamos dentro de uma casa de leis e nós lidamos aqui com os assuntos mais importantes para a nossa comunidade. Nós temos essa consciência que temos que aqui atuar de maneira justa, transparente, honrada, porque nós estamos representando a nossa comunidade. Estamos aí ouvindo o clamor por parte dos comerciantes com relação a essa taxa. Eu não sei se trata-se de um erro ou se realmente é assim que é feita a cobrança. Mas o que eu posso dizer neste momento é que eu também estou achando que essa taxa está com um valor elevado. Mas nós temos que ter a ciência aqui também que cada alvará de licença desse, ele é cobrado com relação ao tamanho do comércio. Leva-se em conta o tamanho do comércio para cobrar esse alvará de licença. Então, de comércios menores, a taxa é menor. De comércios maiores, a taxa é maior. Então, nós estamos trazendo aqui para análise um comércio já de um grande porte, de médio para grande porte, pelo que eu entendi. Então, a gente precisa verificar tudo isso para que nós não incorramos no erro de um julgamento antecipado que tem-se uma explicação lógica, uma explicação legal. Então, eu também, acompanhando o vereador Éder, quero que seja encaminhado ofício ao senhor prefeito, ao seu secretário responsável pela pasta, para que ele nos preste informação a respeito do que aconteceu. Eu tenho certeza, nenhum prefeito, nenhum secretário quer cobrar o preço fora do que é estabelecido na lei, até porque isso gera consequências para o administrador público, isso gera improbidade administrativa e que vai trazer aí consequências tanto na área civil como na área penal, e ninguém quer fazer isso. E além do mais, a consequência maior que é no meio social. Nós vivemos aí numa comunidade que está sofrendo as graves consequências exatamente desse meio político ao qual pertencemos, por suas decisões ou por suas atuações que não levaram muito em conta a comunidade, o que é social, o que é justo e o que é verdadeiro. Então aí estamos colhendo hoje frutos de uma administração já antiga em nosso país, que vem sendo feita sem muita responsabilidade. E hoje estamos aí observando
vários casos de corrupção que denigrem a imagem do político. E como nós fazemos parte de uma comunidade que, embora pequena, mas tem representatividade, nós queremos mostrar uma coisa diferenciada. Nós queremos mostrar que nós somos diferentes, que nós estamos aqui para fazer uma coisa diferenciada, mesmo que começando aqui de baixo, para que nós possamos dar exemplo aos que estão em cima. Então, senhor presidente, fica aqui também o meu pedido que esse ofício seja encaminhado ao senhor prefeito e que, quando a resposta for dada, que nós possamos aqui realmente discutir com base em informações que foram prestadas. Muito obrigado. Está enviado, vereador. Mais algum vereador? Não tendo mais nenhum vereador falar, orador inscrito, então declaro encerrado o expediente. Verificada a permanência do quórum regimental, passa-se a ordem do dia. Item, com a palavra a vereadora Angelina para a leitura do ofício. Ofício número 161/2019, Abadiânia, 29 de novembro de 2019. Sua Excelência Rosemar José da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Abadiânia, Goiás. Senhor presidente, venho através deste encaminhar a Vossa Excelência o relatório anual de gestão 2018, para conhecimento, uma vez que faz parte do cronograma repassar uma cópia para esta Casa Legislativa. Desde nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Informe ainda que só está sendo enviada nesta data devido às mudanças do sistema, onde migrou do SARG-SUS para DigiSUS, e assim neste período poder estar encaminhado tal documento. Dentro do cronograma normal, este relatório com dados alcançados pela Secretaria de Saúde, onde são gerados por diferentes sistemas do governo, de acordo das produções alimentação de sistema diariamente. Seria entregue no início do ano de 2019. Sem mais, para o momento, aproveito a oportunidade para renovar protestos elevados em estima e distinta consideração. Respeitosamente, Alaides Gomes de Araújo, secretária de Saúde. Em anexo, senhores vereadores, posteriormente, quem quiser ler o relatório anual de gestão de 2018, está aqui na mesa. Eu convido o Diego do SAI para fazer as suas considerações iniciais. Senhor presidente, já vai passar a palavra direto para o Diego? É para se apresentar e depois vocês fazem pergunta, né? Tá. É só aqui para a gente compreender qual o assunto que será levado aqui em discussão, para que as pessoas que estão presentes também possam compreender. O senhor Diego prestou um serviço aqui para o SAI, fazendo um levantamento a respeito da estação de tratamento de esgoto aqui em nossa cidade. E esse foi um pedido que a Câmara fez, porque nós havíamos recebido aqui denúncias de que a água que estava sendo despejada no córrego Soledade ou no córrego Corralim, depois o senhor Diego vai nos explicar qual córrego realmente, porque que tem momentos que fala em córrego Soledade, momentos que fala córrego Corralim, né? E foi feito um relatório extenso, bem aprofundado, bem detalhado pelo SAI. Isso se deu em razão de uma visita que os vereadores fizeram à estação de tratamento de esgoto e lá no local onde os efluentes são despejados. E dali nós viemos até a diretoria do SAI, conversamos com o diretor do SAI a respeito dessa questão. O senhor diretor do SAI fez várias considerações, nos explicou muitas coisas que nós não sabíamos até então. E ele mesmo nos sugeriu que ia pedir para que se fizesse um levantamento completo da situação da estação de tratamento de esgoto, do sistema de esgoto do nosso município, e que nos encaminharia a partir de daí um relatório. E o relatório veio, tem conclusões aqui,
e tem vários termos aqui que são técnicos, não são da nossa compreensão. Então, em razão disso, na sessão passada, nós fizemos aqui um pedido à presidência da Câmara para que convidasse a pessoa que fez o relatório, representante aqui da Fox Engenharia, para que pudesse nos trazer esclarecimento, para que pudesse aqui a gente discutir esse assunto com mais profundidade, para que soubéssemos da real situação que está o sistema de esgoto, de tratamento de esgoto de nossa cidade, que já é um sistema antigo e que a gente ainda não tem uma real compreensão. Muitas vezes a gente olha uma coisa pensando que essa coisa está num sentido e na verdade é outro sentido. Quando se verifica tecnicamente, aquilo ali nos apresenta uma outra informação que nós não tínhamos. Então é só para dar ciência do assunto aos vereadores e às pessoas que aqui estão presentes também. Muito obrigado. Com a palavra. Bom dia a todos, bom dia presidente, bom dia a todos os vereadores. Eu, João de Saai, venho muito respeitosamente responder todos os questionamentos acerca da atual situação da estação de tratamento de esgoto, bem como do sistema de esgoto completo, né? Porque a gente não pode trabalhar apenas com uma estação como um sistema isolado. Isso tudo é um conjunto de fatores que ocasionam no final aí na estação de tratamento. Eu não sei, vocês querem que eu explique o parecer? Seria bom, né? Provocado pelo ofício 127 desta Câmara Legislativa, nós fizemos uma análise da atual situação da estação de tratamento de esgoto. O senhor é da Fox Engenharia? Eu sou o diretor da Fox Engenharia, empresa contratada para o Departamento de Engenharia do SAAI. Engenheiro agrônomo? Eu sou civil. Engenheiro civil. Com especialização em saneamento. Então, oficiado pelo esse ofício número 127 de 2019, nós iniciamos o processo de elaboração do parecer técnico da estação de tratamento de esgoto de Abadiânia. O que nós fizemos? O primeiro foi o levantamento da situação da análise físico-química do esgoto. Nós precisávamos ter as características tanto do esgoto que entra, quanto do esgoto que é lançado no córrego, que a ANA, quando veio fazer um historique, a Agência Nacional de Águas, identificou aquele córrego como curralinho. E as pessoas que trabalham aqui normalmente chamam ele de soledade, às vezes eventualmente causa essa confusão lá. Mas como eu parti de um pressuposto de um documento da ANA, que é o Atos da Situação do Esgoto em várias cidades do Brasil, eu acabei colocando curralinho. O que acontece? Inicialmente nós fizemos o levantamento da análise físico-química. Nós fizemos um orçamento para a contratação dessa análise. Foram levantados 6 pontos. Primeiramente, o sistema ET, para quem não conhece ou não foi, é constituída por 2 lagoas anaeróbias, uma lagoa facultativa e uma lagoa de maturação. É um tratamento biológico, um tratamento mais econômico, é um tratamento que tem uma eficácia muito boa. Para as cidades que têm área, é a principal escolha de todas as cidades que eu conheço. É um sistema que funciona, é um sistema bom. Acontece que desde 2016, 2017, nós temos fazendo a verificação de algumas situações que foram acontecendo lá ao longo do tempo. Bom, nessa análise, nós levantamos então, na entrada do esgoto, antes de passar qualquer tratamento, nós fizemos análise na saída da primeira lagoa, na saída da segunda lagoa e na saída da terceira, um ponto no córrego depois do lançamento do esgoto e um ponto lá na estação de tratamento, que é antes do lançamento, para verificar as condições quando o esgoto era lançado, antes do lançamento e na chegada. Após cerca de 30 dias que a gente teve a análise de todos esses pontos, nós começamos a dar início à elaboração desse parecer. Eu até questionei a empresa que fez se chama Aquarity, que fica sediada em Goiânia, já fez análise de alguns parâmetros aqui para esgoto também. O que nós verificamos? Que, primeiramente, alguns dados técnicos. Um parâmetro que nós precisamos para avaliar a estação de tratamento chama DBO.
DBO é um fator que ele indica qual o nível de poluição que está aquele efluente. Para se ter uma ideia, nós tivemos, isso está apresentado no relatório, nós apresentamos aqui a tabela em que mostra como é que ficaram esses resultados. Para se ter uma ideia, na chegada do esgoto, quanto maior esse número, esse DBO, maior é o nível de poluição. Então nós chegamos, na chegada da elevatória, antes de qualquer tratamento, nós chegamos no valor de 11.500. Para se ter uma ideia do tamanho dessa poluição que esgoto que chega, esse esgoto aqui, nesse valor aqui, ele é considerado como se fosse um chorume de aterro sanitário, dado a carga orgânica do tamanho que ela está. Normalmente, em cidades, a gente trabalha com a faixa de 300 a 400 miligramas por litro de oxigênio. Aqui nós temos 11.500, nós temos quase 30 vezes mais o esgoto poluído do que normalmente é. Isso é uma carga que é um difícil tratamento. Quando chega na caixa de areia, antes da primeira lagoa. Essa caixa de areia fica lá, velho? A caixa de areia fica lá. É porque antes das duas lagoas eu tenho que ter um tratamento preliminar para tirar sólidos. Eu tenho que tirar os sólidos do esgoto, tanto os sedimentáveis, que são areia, quanto o suspenso, que é cabelo, saco, plástico e tudo mais. E nós fizemos lá, essa coleta lá na caixa de areia. E lá deu-se 11.500, ou seja, sem passar por tratamento nenhum. Quando ela entra na lagoa e sai da primeira lagoa, ela já cai para 2.325. Nós temos uma redução aí de 80%. Então, a lagoa, ela está tendo eficiência. A lagoa é anaeróbia. Então, a gente tem atingido. A caixa de areia está tendo eficiência antes, né? Não, na verdade, o esgoto, a gente pegou ele na saída da caixa de areia, aí ele entra na lagoa anaeróbia e a gente pegou na saída da lagoa anaeróbia. Porque a caixa de areia ela não faz tratamento biológico, não. Porque o esgoto não fica lá. Então, na primeira ela sai com 2.325. Quando ela vai para outra lagoa, na saída da segunda lagoa, ela já cai para 1.275. Ou seja, o esgoto está menos poluído. Está com uma carga menor ainda. Quanto menor esse número menor, quanto maior, pior é o tratamento, o efluente. Aí é o que nos... quando ela sai dessa segunda lagoa, que é a facultativa, e vai para a última, que é a de maturação, já antes do lançamento no córrego, ela sobe para 2.280. Isso indicou que a estação, a lagoa de maturação, hoje, ela tem apresentado uma deficiência, que é a última lagoa. É algo que nós já havíamos conversado anteriormente no SAI, para que a gente pudesse fazer algumas limpezas. O que acontece? E aí, continuando, quando ela lança no córrego, ela lança com essa carga de 2.280. É o lançamento no córrego. A 200 metros abaixo no rio, já no rio, a gente tem uma carga de 152. O que acontece? Existe um processo de autodepuração. Quando você faz o lançamento no efluente, conforme for a vazão daquele córrego, conforme for as características daquele córrego, o esgoto vai se trata-se em base em alguma distância. Em 270 metros, ele reduziu aqui 10%, a 10% só. Pois é. Ele saiu a 2.280. Isso. Que foi despejado No córrego. Aí, a partir de uma certa distância, já estava em 151. 151, isso, 152. 152. Isso. Sendo que lá na estação de tratamento, que é antes do lançamento, lá estava em 31. Então, houve, nesse processo, como não tem nenhuma carga poluente visível entre a estação de tratamento até o ponto onde foi lançado, houve sim um aumento dessa DBO, dessa poluição, após o lançamento da ET. Subiu de 31 para 151, então 52, então subiu aí 121, né? Esse 31 seria o padrão ou o que existia? Esse é o que existe, o que estava lá na época que foi feita a coleta, 31. Então, naturalmente, lá na reta, no córrego, 31. Então já estava com 31. Essa coleta foi feita
O córrego em si já estava no 31. Já estava em 31. Dificilmente ele é zero. Muito difícil. Difícil ele ser zero. Aí no caso aí subiu para 150. 152. Mas efetivamente, o córrego da hora que caiu estava com quanto? 2.280. 2,280. 2.280. O normal lá embaixo era para 131 e subiu para 150. O Neuza foi feito dia. Eu tenho aqui a data, mas foi na época de seca. Que é a pior situação para o tratamento do efluente. Foi na época da seca que nós fizemos no dia. Eu coloquei a data no relatório. Nós fizemos dia 10 de setembro. Foi em setembro, nós fizemos em setembro. Por que a pior situação? Como eu estou falando, essa questão de autodepuração depende da vazão do rio. Quando nós medimos a vazão lá na ETA, estava em 152 litros. Esse rio, ele vai até 440. Então, se você sobe a vazão para o mesmo lançamento, o efluente melhora o tratamento, porque vai se depurar numa vazão maior. A mesma coisa de você pegar uma colher de esgoto e colocar num copo de 200 ml, você vai ter um parâmetro, ele vai estar mais poluído porque o volume é pequeno. Outra coisa é você pegar esse mesmo esgoto e colocar num balde de 20 litros. É a mesma situação, nós pegamos no pior período para avaliar a pior situação, que é o período de seca e o rio embaixo. Se nós fizermos a análise hoje lá, com certeza vai estar bem menor, porque a chuva aumentou a vazão do rio e isso melhorou a eficiência do tratamento em si. Então o que acontece? A resolução 430 do Conselho Nacional de Meio Ambiente é que rege sobre as questões de lançamento de efluente. A 357, que é uma resolução de 2005, ela era bastante restritiva quando se trata de lançamento de efluente. Ela informava que a gente só podia lançar no rio o valor de 5 miligramas. Desse valor que eu estou falando, que a gente lançou 2.280, ela só podia lançar 5. O que acontece? Foi uma norma que teve que ser revisada porque dificilmente as estações de tratamento no Brasil, a nível de Brasil, conseguiriam lançar essa carga. Para você ter uma ideia, o rio já está com 31. Como que eu iria lançar 5? Se o rio já está com 31. Então o que foi feito? Um ajuste na norma, e aí veio a resolução 430 do CONAMA. Ela disse que o efluente tratado ele deve ter uma remoção mínima de 60% da carga de entrada, ou 120 de miligrama de litro de DBO. Então o que acontece? A estação de tratamento está tendo uma eficiência acima de 60%. Ela saiu de 11.500, as análises estão aqui, todas elas estão em anexo ao parecer. Ela saiu de 11.500 e foi para 2.280, considerando que a lagoa de maturação está com problema, porque ela entrou com a carga menor e saiu com a maior, né? Na última lagoa, na entrada dela é 1.300 e sai com 2.280, então ela piorou o tratamento. Então, nesse caso, o que foi identificado? Que ela está atendendo a remoção de 60%, no entanto, de forma a melhorar o sistema, ela tem que melhorar a eficiência do tratamento para reduzir a carga para menos de 120 miligramas, por mais que tenha 60% de remoção, porque a norma estabelece essas duas condições: ou você coloca 60% de remoção, ou 120. A norma estabelece que você pode ter lançamento acima de 120. No entanto, você tem que comprovar, por meio de estudos de autodepuração, que aquele córrego ele consegue suportar essa carga. O que nós verificamos que tem condição, uma vez que eu lancei 2.280 e a 270 metros abaixo eu estava com 152. Então o rio atende, o rio consegue suportar essa vazão de esgoto de lá. O sistema daqui é o mais eficiente. O que nós mostramos aqui? Que alguns fatores nos preocuparam, inclusive nós encaminhamos um ofício da Secretaria de Meio Ambiente. A gente tinha uma alta taxa de óleos e graxas. A gente tem um problema desse na estação. E de sólidos também. Então, a primeira medida que nós tomamos aqui no relatório, como vamos dizer, atividade pós-parecer,
foi oficiar o meio ambiente, junto com o pessoal do SAI, para identificar lançamentos clandestinos de óleos e graxas na rede coletora. São lava-jatos, oficinas, o esgoto, restaurantes. O esgoto lançado sem tratamento para retirada de óleos e graxas, ele afeta a gente lá na estação de tratamento. Porque o óleo e a graxa, ele inibe de fazer o tratamento, assim como ele impede que o processo biológico aconteça da melhor forma possível. Então nós pedimos para que fosse feito isso, para que a gente identificasse, porque existe uma normativa federal que estabelece que esse tipo de estabelecimento tem que ter unidades de separação de óleos e graxas. Isso não é específico de Abadiânia, isso é a nível do Brasil todo. Você tem que ter um licenciamento ambiental para você separar esse óleo dessa graxa. Ao mesmo tempo, nós verificamos que a estação de tratamento necessita de uma limpeza com urgência. Uma vez que o sistema com lagoas, ele trabalha com um tempo. O esgoto tem que ficar um tempo. A primeira lagoa normalmente é 7 dias, a segunda é 15 dias, a terceira de 25 dias mais ou menos. E o que acontece? Quando você tem muitos sólidos, que os vereadores que foram na estação verificaram que existem muitos sólidos dentro das lagoas, isso diminui o volume útil. E ao diminuir o volume útil, diminui o tempo. E isso ocasiona uma eficiência pior. Então, tem que ser feita uma limpeza, já está no cronograma do SAI, fazer uma limpeza disso. A gente tem conversado com a Alana constantemente sobre essa situação. Só que é um custo caro, que também está apresentado no parecer técnico, a estimativa de valor. Uma outra problemática que se encontra lá para fazer isso, a estação de tratamento, na concepção do projeto, nós tivemos uma falha. A primeira lagoa, ela possui 2 unidades. A segunda já não é dividida, e nem a terceira. Então, a única lagoa que eu consigo parar para dar uma manutenção é as 2 primeiras, que eu consigo fechar a entrada de um e a do outro. A segunda e a terceira, elas são únicas, elas não têm separação. Então, para mim poder parar para limpar a segunda lagoa, eu tenho que trabalhar com o esgoto entrando, porque eu não consigo parar ela. E a terceira lagoa também, eu não consigo parar ela porque ela é única. Elas não foram feitas em paralelo, apenas a primeira. Isso dificulta o nosso trabalho, porque é uma área grande, extensa. Nós vamos ter que fazer a remoção de parte dos sólidos, eu não posso tirar toda a matéria orgânica, porque é ela que faz o tratamento biológico, mas eu tenho que tirar uma grande quantidade. Nós temos que fazer uma reforma na caixa de areia, nós temos que construir uma outra caixa de areia. Ano passado nós já instalamos o gradeamento nela, refizemos toda a parte de gradeamento, refizemos as caixas de inspeção de passagem de uma lagoa para outra, estavam sem comportas, nós colocamos comportas em todas, fizemos a limpeza na estação de tratamento, não tivemos condições de fazer a limpeza das lagoas em si, todas elas, por conta do custo que isso iria ocasionar, porque nós precisamos dispor, além de limpar a lagoa, a gente precisa jogar esse material em algum lugar que não polua aquele lugar onde for lançado. Porque eu tenho que tirar o lodo e jogar ele em algum lugar. Normalmente se faz um tratamento, joga-se calcário para diminuir o pH e com o tempo ele fica fermentando, ele acaba sendo um adubo. Mas eu preciso de dispor de área. Então tem um planejamento de se fazer trincheiras ao lado daquela estação das lagoas para poder tirar o sólido das lagoas e jogar nela. O que acontece também? Nós temos alto teor de sólidos chegando na estação. O motivo? Boa parte da cidade, para não dizer... eu vou colocar 60% das redes que são atendidas aqui, elas não passam por nenhum gradeamento a não ser lá na estação de tratamento. Como o sistema de lá não é eficaz, não está tratando, não está tirando os sólidos que precisava tirar, isso acaba levando mais sólidos e diminuindo minha vida útil da minha ET. Então, assim, em relação à estação de tratamento, o parecer nosso é de que ele está tratando com remoção suficiente, segundo a norma. O córrego permite que se lance uma carga dessa, uma vez que ele conseguiu reduzir 90% a carga que foi lançada no córrego no trecho de 270 metros. Com o estudo de autodepuração é possível afirmar isso.
nós precisamos fazer algumas intervenções para que esse sistema melhore, principalmente na lagoa, a última lagoa, retirar toda aquela alga que está por cima dela, porque aquilo atrapalha a entrada de luz solar, que é o que faz o tratamento biológico funcionar naquela lagoa. Por isso, inclusive, que ela é mais rasa, para que tenha maior e mais rasa, para que ela tenha um contato maior com o sol. Então, a última, ela tem que ser limpa, tirar toda aquela parte de alga de cima dela, tem que ser toda retirada, para que que ela já está trabalhando, acho que hoje 1/3 dela está ocupado por alga. Isso aumenta a quantidade de nitrogênio e diminui o oxigênio dissolvido. Por isso que, inclusive, que ela você não vê bicho. Normalmente, a última lagoa você vê bicho, você vê alguns bichos lá. Como lá o oxigênio dissolvido está em 2, você não consegue ter bicho, não consegue, porque a água não tem oxigênio. E sem oxigênio não tem vida. Então, naquele caso lá, todas as lagoas estão com problema de oxigênio dissolvido. Já está em estudo, e nós já começamos a fazer orçamento para compra de aeradores. Esses aeradores eles vão provocar uma oxigenação na última lagoa e vão ampliar esse oxigênio dissolvido e vão melhorar a eficiência do tratamento. Mas além disso, nós precisamos fazer a limpeza. Mas o custo foi apresentado aqui na última. É um custo um pouco elevado. Mas é um processo de lagoas que acontece sempre a cada 10, 15 anos, sempre tem que fazer uma limpeza. E até um momento onde eu sei, não houve limpeza dessa estação. Conversando com os funcionários mais antigos do SAI, não houve uma limpeza tão ampla desse sistema. E hoje ele é extremamente necessário. Já está em algumas elevatórias que estão sendo projetadas nesse momento para serem implantadas no ano que vem, igual a 13 de maio. Nós sabemos que tem problema de extravasamento em época de chuva e tudo. Nós já estamos com um projeto da nova estação de elevatória, vai ser um pouco mais abaixo daquela. Vai ser uma elevatória diferente, com um sistema mais novo, com bombas melhores, uma tecnologia diferente da aplicada nas elevatórias. Ela é bombeia para cima, mas hoje eu falo porque ela influi na ET, porque ela também tem um alto teor de sólidos. Então a gente vai projetar ela e vai ter uma caixa de areia na elevatória também, naquela elevatória 13 de maio. Então assim, nós temos, a ET tem eficiência, mas precisa de alguns ajustes. Um assunto que tem nos causado até constrangimento aqui dentro, que é com relação a essa da 13 de maio. Esse bombeamento que é feito ali na rua 13 de maio, ao final da rua 13 de maio. Dias atrás tivemos aquele esgoto ali, né? Ele estourou, a bomba estragou. Então uma das causas seriam esses materiais sólidos que são despejados na rede de esgoto. E ali, no dia que nós fomos ali, eles estavam trocando a bomba, disse que a bomba tinha se queimado. Né? Então, o que o senhor... não seria o caso de, por enquanto, colocar uma bomba maior ou mais eficiente para evitar esse tipo de acontecimento? Porque, segundo o que o senhor falou aí, já tem aí a projeção para fazer uma nova elevatória, né? Mas isso demanda também, fica um custo alto também, né? Que a gente não sabe nem se ainda é possível ser feito nesse mandato. Porque temos aí 1 ano de mandato, né? Então, qual seria aí uma solução menos custosa em termos de dinheiro, que poderia evitar esse tipo de consequência? O que acontece? A elevatória 13 de maio, ela conta com bomba submersível, a bomba que fica dentro do esgoto, né? E lá nós trabalhamos com bomba de alta rotação, e ela é centrífuga de alta rotação, então tem um rotor que gira. O que acontece? Você colocar uma areia, alguma sacola, algum sólido rodando a 3.500, você desgasta o rotor. E isso faz com que a bomba queime, a bomba estrague, ele perca a eficiência. Então, nós já fizemos a troca nesse mandato, nós já fizemos a troca da bomba de lá. E fizemos algumas alterações na caixa de areia para diminuir os sólidos, no entanto, ainda está chegando muito. A questão da aquisição da bomba. Nós estamos com uma bomba provisória lá. No entanto, por que ainda não foi feita a aquisição da bomba? Para que não haja desperdício de dinheiro público.
Porque se nós vamos projetar uma estação elevatória, não necessariamente a bomba que vai funcionar hoje lá funcionaria na parte onde ele vai ficar mais abaixo. Se nós comprarmos hoje uma bomba de 15 cavalos, 25 cavalos, por exemplo, que seria o ideal para lá hoje, para atender demanda hoje, em breve ano que vem eu teria que comprar uma outra bomba de 40 para instalar num ponto mais baixo. E aí, então a bomba que está lá não está nos atendendo hoje, não é o ideal. Está nos atendendo, não é o ideal. Mas essa questão da execução é uma das prioridades para início do ano que vem, porque nós já estamos correndo com o projeto, já vamos fazer, é um sistema compacto, é um sistema que a execução é mais rápida, é um sistema que eu projetei para usar no Rio de Janeiro, por exemplo, numa região que está com problema de assoreamento, que a maré está comendo a rede, e que foi executada lá foi executado em menos de um mês. É um sistema pré-moldado, você chega e monta. Então, assim, nós estamos bem atentos a isso, colocando o menor custo possível, mas nós sabemos que é uma prioridade aquela elevatória por conta do dano ambiental que ela vem causando quando falta de energia, quando tem chuva. A gente sabe que tem algumas ligações de casas que despejam água pluvial dentro do esgoto, e aí aumenta demais a vazão na época de chuva. Então, nós estamos projetando ela num lugar melhor, vamos dar entrada com o processo de licenciamento ambiental dela, que pode ser feito pelo município, pela vazão que ela tem. Ontem não ficou pronto, mas eu ia trazer o projeto para poder passar para vocês darem uma olhada, para vocês verem como é que nós estamos pensando. É uma elevatória que vai trabalhar com uma bomba com rotação menor, vai trabalhar com uma bomba que vai trabalhar com menos gasto de energia, porque a preocupação nossa é o gasto de energia. Nós temos diversos estudos de eficiência energética em andamento para redução de energia na estação de tratamento de água, para redução de energia no centro de reservação. Em todas as unidades do SAI nós temos projetos de eficiência energética hoje, em todos, para que a gente consiga reduzir o custo de energia e melhorar nossa operação. Então lá foi projetada uma bomba que não trabalha com rotação alta, ela trabalha com rotação baixa. Pra você ter uma ideia, hoje é 3.500, ela vai trabalhar com 450 de rotação. Você nem escuta a bomba funcionar. E ela não vai trabalhar dentro do esgoto, ela trabalha fora. É uma bomba que é utilizada em todo o estado. É uma bomba que, aos poucos, eu posso citar várias concessionárias a nível de Brasil que usam ela. É uma bomba que não vai trabalhar no esgoto, porque nossos operadores, quando precisam trocar, tem todo um processo de trabalhoso, é insalubre você tirar a bomba de dentro do esgoto. Essa bomba vai trabalhar fora do esgoto, então a operação é mais fácil, tudo é mais fácil. Então, assim, a gente tem alguns planejamentos para serem feitos de intervenções aqui em Abadiânia, em Planalmira, em Abadiânia Velha. A gente tem um cronograma, nós temos ações que já são planejadas e a 3 de maio é uma delas. E nós pretendemos implantar ela ano que vem. Uma outra questão. Na verdade, a gente fica preocupado aqui com o nosso sistema de esgoto. Até quando ele vai aguentar? Porque a nossa cidade está crescendo, nós temos aí loteamentos sendo implantados, né? E pelo que nós estamos observando aqui no relatório, o sistema ele está sendo até então insuficiente, né? Está indo, mas a gente não tem uma ideia. Por exemplo, na construção desses loteamentos, o loteamento é implantado e vem as construções. Esse sistema de esgoto que está aí, ele atenderia a essas construções? Nós temos que levar aqui em conta que nós tínhamos aqui uma área turística, né, com várias pessoas chegando em nossa cidade, e isso com certeza impactava fortemente o sistema de esgoto. E agora esse turismo se acabou, né? Mas mesmo assim a gente está vendo que mesmo após o término desse turismo, ocorreram aí circunstâncias como esta da rua 13 de maio, né, que houve aí o estouro ali daquela elevatória com esgoto escorrendo, né? Então a gente fica preocupado. Qual é a avaliação que o senhor faz? Esse sistema de esgoto, ele precisa ser ampliado? Ou ele precisa, além de ser ampliado, ele precisa de ser melhorado? Pelo que está aqui, ele precisa ser melhorado, né? Mas num caso desses
desses loteamentos aí terem essas construções aí rapidamente, o senhor acha que esse sistema não suportaria ou iria dessa maneira, né, capengando? Então, o que acontece? Todo empreendimento, seja ele